Welcome everyone. Bem-vindos, pessoal. Meus queridos alunos aqui do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, do YouTube, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer estar aqui. It's a great pleasure to be here with you. Na live de hoje, eu vou falar sobre como parar de traduzir na minha mente. How can I stop translating in my head? Como parar de traduzir para o português na minha cabeça e começar a pensar, and start thinking in English. Eu quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui comigo, porque é uma grande alegria falar de um tema tão polêmico e apaixonante como esse. Pensar em inglês e parar de traduzir na minha cabeça. Como? How can I stop translating in my head? O que é parar de traduzir? Parar de traduzir significa mandar um comando para o meu cérebro parar de conceber as frases em português. Eu tenho uma convicção profunda, como professor de inglês há mais de 40 anos, apaixonadamente ensinando inglês, e um profundo estudioso da mente humana, eu tenho uma convicção de que é impossível parar de traduzir. E essa minha opinião, não é que ela é polêmica, não. Eu acho que ela é totalmente revolucionária, porque eu acho que de 100 professores de inglês, 99 acreditam na possibilidade de se aprender a pensar em inglês. Eu não acredito que isso seja possível. Na minha experiência de 40 anos ensinando inglês, quanto mais eu me aprofundava no conhecimento e no domínio da língua inglesa, mais eu precisava traduzir, mais eu precisava criar trilhos semântico-associativos entre o que eu estava aprendendo e o que eu já sabia. Falar que a gente vai aprender a traduzir, falar que a gente vai aprender a pensar em inglês, que a gente vai parar de traduzir para o português, é a mesma coisa de acreditar na possibilidade de uma frase ser originalmente concebida em inglês na minha cabeça. Será que é possível para nós, adultos, conceber uma frase originalmente em inglês na nossa cabeça? Eu não acredito que seja possível. Eu não acredito, porque eu não consigo, com mais de 40 anos como professor de inglês, eu me considero fluente na língua inglesa, sou tradutor, sou intérprete simultâneo, me considero fluente em nível de proficiência, sou certificado pela Cambridge University, com o certificado mais alto que a Cambridge tem, que é o CPE, que é o Certificate of Proficiency in English. Quer dizer, eu tenho um diploma, não é para me envaidecer, não, é porque é uma conquista muito difícil. E quando a gente conquista algo na vida, a gente tem que honrar a nossa luta, né? Que nos levou àquela conquista. Porque como um professor apaixonado de inglês, e eu não tinha, nunca tinha concluído, nunca tinha tido um diploma de inglês, chegou um momento na minha vida que eu já estava dando aula, já tinha 15 anos, deixa eu ver, foi em 1996, eu comecei a dar aula em 1980, então eu já tinha 16 anos que eu era professor de inglês e eu não tinha diploma nenhum de inglês. Eu não fiz letras, né? Eu não fiz bacharelado, eu não fiz licenciatura plena em letras, né? Eu só era um apaixonado pela língua inglesa, era um professor de inglês
E eu ensinava inglês em todos os níveis, desde iniciante, intermediário, até avançado, super advanced. E eu estava preparando uma turma de também professores de inglês. Não é que eu estava preparando, eu era simplesmente assim o coordenador de um grupo de estudos, né? Que nós estávamos preparando para fazer essa certificação da Cambridge, isso em 1996. E eu estava preparando essa turma de alunos avançados, e tinha alguns professores de inglês também, e a gente ia fazer a certificação do CAE, que é o Certificate of Advanced English, certificado de inglês avançado, né? E quando foi no dia da matrícula, porque era caro, a gente pagava uma taxa cara para poder fazer o CAE. Porque muitos professores de inglês, em nível de escola específica de inglês, IASEG, FISC, CCAA, Wizard, as CNA, as escolas de inglês, né? Elas, quando um professor de inglês vai dar aula nessas escolas, as escolas sempre falam assim, você tem o FCE, que é o First Certificate in English, que é o primeiro certificado em inglês. Pelo menos, para ser professor de inglês nessas escolas, as escolas exigem, né? Exigem que o professor tenha pelo menos o FCE, que é um certificado. São 4 certificados. Tem o PET, que é o Preliminary English Test, depois tem o FCE, tem o CAE, que é o Advanced, avançado, depois tem o CPE, que é o Proficiency, né? Que é o último. E aí, no dia da matrícula, o pessoal falou assim, não, Eustáquio, você tem que tentar fazer o CPE. Eu falei, você tá doido, rapaz, CPE é difícil demais. Eu falei, seja o que Deus quiser, eu vou fazer, eu vou tentar o CPE. E eu consegui o CPE, foi assim, eram 2 dias de prova, a gente tinha que fazer redação, tinha que fazer prova de... É uma exigência danada. E eu consegui, né, essa conquista maravilhosa, da qual eu me orgulho bastante, que é o certificado CPE da Cambridge. Então, quando eu falo que eu sou um professor de inglês e eu tenho um nível avançado de domínio, conhecimento e fluência na língua inglesa, eu não estou falando isso sem nenhuma falsa modéstia, estou falando isso como um professor apaixonado que tem experiência. E eu não consigo pensar em inglês. Até mesmo hoje eu não consigo pensar em inglês. Pensar em inglês seria conceber uma frase, a concepção, né, o nascimento de uma frase ali no berçário da minha cognição, digamos assim, né? Seria fazer nascer uma frase, né, em sua concepção originária em inglês. Eu não consigo. Eu não consigo. Toda frase que eu vou falar, ela foi concebida. A concepção dessa frase aconteceu primeiro em português, que é a minha língua mãe. Português é a minha língua nativa, a língua que eu aprendi desde criança, fui para a escola, aprendi a falar desde criança, e fui para a escola e me alfabetizei em português, aprendi a ler e escrever. Né? Eu nunca consegui pensar em inglês. E eu não acredito que seja possível para alguém que aprende inglês depois de adulto, como uma língua estrangeira, conseguir pensar em inglês. O que pode acontecer, que é o que muitos professores equivocadamente chamam de pensar em inglês, é a pessoa alcançar um nível de intimidade, de domínio, de conhecimento tão alto, tão avançado, que ela faz essa tradução, essa conversão do inglês para o português ou do português para o inglês muito instantaneamente na cabeça. E isso faz com que as pessoas equivocadamente interpretem essa competência de
conversão entre um idioma e o outro, com instantaneidade, com competência, com naturalidade, com profundo conhecimento, faz com que as pessoas mal interpretem isso como pensar em inglês. Mas isso não é pensar em inglês. Pensar em inglês seria ter a concepção original, o parimento, né? O parto, a concepção originária de uma frase originalmente em inglês. E é por causa disso, porque é pelo motivo de eu não acreditar que isso seja possível para nós adultos que aprendemos inglês como língua estrangeira, porque o que é um adulto neurolinguisticamente falando? Adulto neurolinguisticamente falando é qualquer pessoa que vai aprender uma língua estrangeira depois dos 12, 13 anos de idade. Vamos falar que o período de consolidação da competência da fala no cérebro esteja ali entre os 12 aos 15 anos de idade. Esse é o interregno, esse é o período durante o qual a língua mãe, a língua nativa da pessoa, se consolida aqui no neocórtex frontal. Porque a fala é uma competência psicomotriz. Falar é uma competência de psicomotricidade. Eu tenho que ter o significado das palavras, eu tenho que ter o comando fonoarticulatório, a eletricidade do conhecimento tem que viajar nos neurônios através da bainha de mielina, chegar nos músculos da minha língua, chegar nos músculos dos meus lábios, todo o meu aparelho fonoarticulatório, né, para eu falar as palavras. Né? A fala é uma competência de psicomotricidade, é uma habilidade fonoarticulatória que se consolida na mente da pessoa entre ali os 12, 13, 14, no máximo até os 15 anos de idade. Depois dos 15, isso eu estou falando para uma pessoa neurotípica. O que é uma pessoa neurotípica? Uma pessoa que não tem nenhum comprometimento neurológico e nenhum atraso intelectual, né? Eu tenho um filho, acho que todos vocês já sabem, eu tenho um filho de 5 anos e meio, vai fazer 6 anos agora em novembro, e ele é autista não verbal, então ele é neuroatípico, né? Então, com as intervenções, ele já está começando a falar algumas palavrinhas, agora que ele está começando a falar algumas palavrinhas, né? Com 5 anos e meio. E é muito emocionante para nós. Ele canta umas musiquinhas, o autista ele tem uma sensibilidade musical muito grande. Então, ele não tem nenhum comprometimento, ele não tem nenhuma deficiência fonoarticulatória. Ele tem uma deficiência e um atraso psicomotriz. Quer dizer, o cérebro ainda não consolidou aqui no neocórtex frontal dele, né, o comando elétrico das palavras. Né? Então, ele ainda não identifica os sons. Para ele, nós falamos hebraico, falamos grego. A língua portuguesa, para uma criança autista, ele entende muito pouco. Né? A comunicação com o nosso filho é muito sensorial, energética, ela é muito sensitiva. É uma comunicação sensitiva, né? É maravilhosa a comunicação com o nosso filho. Mas com fé em Deus, ele vai falar, ele vai se expressar, vai aprender a articular as palavras na hora certa, na hora de Deus, né? Na hora dele, na hora de Deus. Então, eu como um professor de inglês, apaixonado em descobrir os mistérios da mente humana, os mistérios da inteligência, e sempre busquei simplificar o ensino da língua inglesa para os meus alunos aprenderem com a mesma paixão, com o mesmo nível de vínculo afetivo que eu tenho com a língua inglesa, né? Com a mesma paixão que eu tenho pela língua inglesa, que eu costumo dizer que professor nenhum ensina nada para ninguém. O professor, ele só shines the light on the questions, quer dizer, ele acende a luz nas questões, empresta o óculos para o aluno enxergar através da lente dele, né?
e poder criar os próprios trilhos semântico-associativos, porque o aluno só aprende aquilo que ele mesmo consegue enxergar, entender, assimilar e ensinar a si mesmo. O professor, ele não ensina nada para ninguém, né, a despeito da semântica construtiva da palavra teacher, que é ensinador em inglês. Teach é ensinar, teacher é ensinador, né? Não existe teacher, não existe ensinador de nada. O professor, ele é simplesmente um facilitador, um motivador, um inspirador, um facilitador do aprendizado, da aprendizagem, né? E um acelerador da aprendizagem, né? Facilitador e acelerador. Então, quando eu, como professor, falo que eu sou totalmente contra essa noção de que você tem que aprender a pensar em inglês, né? Que você não pode ficar traduzindo na sua cabeça, eu sou totalmente contra essa noção. Para mim é impossível. Eu não acredito que seja possível alguém que tenha aprendido inglês depois de adulto, como uma língua estrangeira, eu não acredito que seja possível para essa pessoa conceber uma frase, uma ideia, originalmente em inglês. E é por causa disso que eu sustento uma teoria com muita convicção, com muita paixão, com muita experiência de mais de 40 anos ensinando inglês e com muita convicção. Eu sustento a teoria de que nós, brasileiros, ou qualquer estrangeiro que aprende uma língua estrangeira depois de adulto, depois dos 14, 15 anos de idade, nós, brasileiros, nós não aprendemos a falar inglês. Nós aprendemos a falar em inglês. Falar inglês é uma coisa. Falar em inglês, to speak English is one thing. To speak in English is something else. Falar inglês é uma coisa e falar em inglês é outra coisa. Falar inglês é uma competência para quem aprendeu o inglês quando criança, antes dos 12, 13 anos de idade. É possível a pessoa aprender a falar inglês se ela aprendeu o inglês quando criança. Se ela criou as conexões semânticas, se ela adquiriu a competência da fala, a competência linguística no inglês, quando criança. E aí sim ele aprende a falar inglês. Quem fala inglês, na minha opinião, é o nativo da língua inglesa. O estrangeiro que aprendeu o inglês como língua estrangeira, ele não aprende a falar inglês, ele fala em inglês. Nós, brasileiros, falamos português em inglês. Porque toda frase que você vai falar em inglês, ela foi originalmente concebida na sua mente, na sua cabeça, no seu cérebro, na sua língua mãe. Na nossa língua mãe, que é a língua portuguesa. Então, quando eu falo inglês, eu não estou falando inglês, estou falando em inglês. Eu estou falando português em inglês. E tudo bem. É assim mesmo. Eu consigo alcançar um altíssimo nível avançado de fluência para falar em inglês. Eu posso alcançar um altíssimo nível avançado de falar português em inglês. Quando eu estou falando inglês, eu não estou falando inglês, porque eu não sou nativo, eu não aprendi a língua inglesa quando criança. Eu aprendi inglês depois dos 13 anos de idade. E eu aprendi tão rápido porque eu descobri a técnica certa aqui com esse gravador, né, de fazer o autoditado comigo mesmo, quando eu sintonizei uma rádio canadense de madrugada, e eu gravava e eu tocava a fita que eu gravei no outro dia, e ia escrevendo, fazendo ditado comigo mesmo, pausando, escrevendo, tentando adivinhar as palavras que eu estava ouvindo, buscando o significado, fazendo self-dictation comigo, né? Então, eu aprendi a falar em inglês. Eu não aprendi a falar inglês. E é possível, sim,
alcançar um alto nível avançado de fluência em inglês, mas nunca vai ser a fluência de um nativo. Eu nunca vou falar com a fluência de um nativo. Eu posso chegar perto, eu posso me aproximar muito perto de uma fluência de nativo, mas nunca vai ser a fluência de um nativo. Nunca. O nativo é nativo. Ele fala porque ele pensa em inglês. O nativo da língua inglesa, ele pensa em inglês. Então, ele fala inglês. Porque as frases são... Ele aprendeu inglês quando criança. Quando ele pensa numa palavra, ele não pensa no significado dela na sua língua mãe. Porque ele aprendeu inglês como a sua língua mãe. E falar inglês fluente em nível de fluência de nativo, não significa necessariamente que a pessoa tenha nascido nos Estados Unidos, ou na Austrália, no Canadá, na Inglaterra, na Irlanda, ou qualquer outro país onde o inglês é a língua oficial. Falante nativo não é aquele que nasceu num país onde se fala inglês, não. É aquele que aprendeu o inglês quando criança. Ele pode ter nascido no Japão, mas se ele foi com 5, 6, 7 aninhos para os Estados Unidos, ele vai aprender inglês de nativo. Ele vai falar inglês. Ele não vai aprender a falar em inglês. Ele vai falar inglês. Se você tem um filho de 6, 7 anos e vai morar nos Estados Unidos, é possível que você aprenda a falar em inglês, mas o seu filho vai aprender a falar inglês. Inglês de nativo. É impossível essa história de você parar de traduzir na sua cabeça. Isso não vai acontecer. O que você precisa é entender que você, aprendendo o inglês do jeito certo, você vai fazer a tradução, a conversão do inglês para o português. Quando você escuta o inglês, você faz a conversão para o inglês instantaneamente. E quando você quer falar em inglês, você faz a conversão instantânea daquela frase originalmente concebida em português na sua cabeça para o inglês. É isso que você precisa entender. Você nunca vai conseguir pensar em inglês. Falar que você vai pensar em inglês é admitir a possibilidade de você originalmente conceber a frase em inglês. Impossível isso. Falar que você não pode traduzir é a mesma coisa de você mandar um comando para o seu cérebro apagar a língua portuguesa. Falar que você esqueceu a língua portuguesa. Tenta falar assim, cérebro, apaga a língua portuguesa, apaga. Apaga, porque agora eu quero conceber as frases originalmente em inglês. Tá? E eu fico, assim, indignado quando eu vejo alguns professores falando que é possível aprender a falar inglês, e eles ensinam técnicas ridículas para te ensinar a pensar em inglês, falando que você tem que parar de usar dicionário bilíngue. Você não pode usar um dicionário de inglês para português ou de português para inglês, igual são os meus 2 dicionários aqui da Barça, que são as minhas apaixonantes relíquias. My beautiful relics. These are my wonderful relics. Essas são as minhas maravilhosas relíquias. Volume 1 de inglês para português e o volume 2 de português para inglês. Tem até a transcrição fonética, a pronúncia bonitinha entre between brackets na frente da palavra. Tem professor que fala que você tem que parar de usar dicionário bilíngue. Você tem que pegar um dicionário monolíngue. Você vai pegar uma palavra para saber o significado dela, você tem que ler a definição dela em inglês. Gente, como que você vai usar um dicionário monolíngue
para aprender uma língua estrangeira. Impossível. Você só consegue começar a usar um dicionário monolíngue, você só consegue usar um dicionário onde tem lá o significado, a definição da palavra, de uma palavra em inglês, com a sua explicação, a sua definição em inglês, você só consegue a hora que você estiver saindo do platô da sua competência de nível intermediário para avançado. Até você chegar no nível de competência intermediária para quase avançado, você tem que usar o dicionário que tem tradução. Você tem que usar o dicionário que fala o que aquela palavra significa em português. E a hora que você pensa numa palavra em português e não sabe falar ela em inglês, você tem que olhar no volume 2 do dicionário da Barça e procurar lá a palavra e ver em inglês como que ela é em inglês. E a hora que você não sabe o significado de uma palavra em inglês, você procura no volume 1, vê o significado dela em português e já aproveita e vê a pronúncia dela ali também. Porque a pronúncia é muito mais importante do que gramática. Falar com pronúncia certa é muito mais importante para a sua comunicação do que falar com a gramática obedecendo o padrão normativo e estrutural lógico da língua. Cometer erro de gramática não tem problema nenhum para a sua comunicação. Agora, cometer erro de pronúncia pode fazer a sua comunicação não ser fluida. E pode fazer a pessoa que está te ouvindo não entender o que você está falando, e aí você repete pela segunda, pela terceira, pela quinta vez, e a pessoa continua não te entendendo. Isso vai te intimidando, te frustrando, te envergonhando. Chega ao ponto de você falar, meu Deus, eu estou falando aqui de tudo quanto é jeito, a pessoa não está me entendendo. Será que raios de erro de pronúncia que eu estou cometendo? Né? E a pessoa vai se travando, ela tem vergonha. Ela fica com vergonha de falar inglês. Por quê? Porque ela aprendeu a pronúncia errada. E a pronúncia é muito mais importante. Pronúncia e vocabulário, dos 3 pilares da fluência, que são vocabulário, gramática e pronúncia, eu diria que o mais importante é a pronúncia. Em segundo lugar de importância vem o vocabulário. Aliás, eu até classificaria pronúncia e vocabulário no mesmo nível de importância. E a gramática, o domínio da estruturação lógica da língua, por último. A última coisa de importância é a gramática. Porque nós somos fluentes na língua portuguesa, não somos? E a gente conversa cometendo erro de gramática o tempo todo em português, e a gente é fluente em português e se comunica bonitinho em português. Então, não precisa falar com adequação estrutural, normativa, bonitinho, segundo as regras da gramática. Não, não precisa. Se a sua pronúncia for legal e o seu vocabulário for legal, você se comunica. Pode cometer um erro de gramática aqui, ali, que você continua se comunicando com fluidez. Vai haver comunicação na língua inglesa. Então, meus queridos, eu queria compartilhar com vocês a minha indignação quando eu escuto um professor falando que você tem que parar de traduzir. Isso é impossível. Quando eu escuto um professor falando que você tem que aprender a pensar em inglês, eu fico indignado, porque isso não vai acontecer. Quando eu escuto um professor falando que você tem que parar de usar um dicionário que traduz para o português, que você tem que consultar um dicionário monolíngue, né, que traz a definição direto em inglês, isso não vai acontecer, né? Por exemplo, digamos que você está no início, né? Você vai aprender a palavra carro, car. Aí você vai lá no dicionário, tá lá, car. It's an automobile, a vehicle with a motor, 4 wheels, a steering wheel that a motorist can drive to go from one place to another. Ah, agora ficou claro. Gente, car é carro. Olha a definição de carro em inglês. É um automóvel, um veículo com um motor, 4 rodas e um volante, e que um motorista pode dirigir de um lugar para o outro.
Quer dizer, se eu não sei o que é car, essa definição complexa aqui vai me ajudar a entender o que é car? Coisíssima nenhuma. Eu preciso saber o que car é carro, né? E olha que car é uma palavra parecida com carro em português. Por dedução lógica, eu 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 falo, peraí, car deve ser carro. E acertei, que car é carro mesmo, né? E as palavras que não são cognatas, que não têm semelhança? Hospital, só pronuncia diferente, mas é hospital, né? Vehicle, 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 veículo. Tem uma pronúncia diferente, mas eu deduzo por lógica associativa que é veículo, né? E quando é um falso cognato, uma falsa semelhança, quando é um Denorex, tem cheiro de remédio, parece remédio, mas não é remédio para caspa. Lembra do Denorex? E se for uma palavra que é um Denorex? Eu tenho 55 anos, né? E quem for da minha idade vai lembrar da propaganda do Denorex. Parece, mas não é. E quando a palavra parece, mas não é? Por exemplo, tem a palavra eventually, escreve eventually. Não é eventualmente, é consequentemente, né? Em última instância. A palavra actually, escreve actually, não é atualmente, e sim na verdade, de fato. Atualmente é at present, né? Currently. Então, quer dizer, quando a semelhança for um puxão de tapete, uma falsa semelhança, a gente escorrega e esborracha o nariz no chão. Eu preciso saber da tradução, né? Graças a Deus que existem muitos verdadeiros cognatos, né? Muitas verdadeiras semelhanças, como carro, car, como bom, book. Book não tem nada a ver com livro, né? Book. Mas existem muitas palavras que significam o que elas parecem que significam. Mas tem também algumas, e olha que são muitas, que parecem significar, mas não significam o que parecem significar. Então eu compartilho com vocês da minha indignação. Na minha opinião e na minha experiência, sem falsa modéstia, de mais de 40 anos ensinando inglês, você tem que aprender inglês para falar em inglês. Você não vai falar inglês, você vai falar em inglês. Porque você vai estar falando português em inglês. Toda vez que você pensar numa frase para falar em inglês, ela já foi concebida, ela já foi pensada, ela já foi formulada, articulada, estruturada em português. Você tem que desenvolver a competência, a habilidade de passar essa frase rapidamente, instantaneously from Portuguese to English. So whenever I speak English, I'm not speaking English. I'm speaking in English. Actually, I'm speaking Portuguese in English. Na verdade, eu estou falando português em inglês. Eu não estou falando inglês. Estou falando em inglês. É diferente. E é possível, sim, ficar fluente sabendo uma pequena quantidade de conhecimento. É possível alcançar a fluência de nível, fluência plena, de nível básico, básico mais plena, conhecendo em média 4.000 palavras, entre 3.500 a 4.500 palavras, em média 4.000 palavras. Se você souber em média 4.000 palavras e tiver as 10 rodas dentadas, as 10 lógicas estruturais da gramática da língua inglesa instaladas no seu cérebro e tiver uma boa pronúncia, boa, não precisa ser ótima e nem excelente. Se você tiver um bom vocabulário de 4.000 palavras, em média,
uma boa noção gramatical, que é saber as 10 rodas dentadas da engrenagem da fluência, que os meus alunos dominam essas 10 rodas dentadas com 5 meses, de 5 a 6 meses de curso. Eles já alcançam um nível de fluência básica. Porque eles aprendem o pouco, o essencial, mas aprendem o essencial bem sabido. Tem como falar como um nativo australiano? Tem. Basta você ter menos de 12 anos e ir morar na Austrália. E aí você vai aprender a falar igualzinho um nativo australiano. Agora, tem como você aprender a falar português em inglês australiano? Tem. Basta você estudar com um professor que ensina com a pronúncia australiana, que você pode educar o seu ouvido e treinar os músculos da sua língua, do seu aparelho fonoarticulatório, para pronunciar as palavras no inglês australiano. O inglês australiano é engraçado. Eles pronunciam assim o som de I, eles pronunciam oi. E A, eles falam I. Então, por exemplo, você tem que escrever seu nome. You have to write your name. Write é write, escrever. E name é name. I've got to write my name. I've got to write my name. Eu tenho que escrever meu nome. Olha que engraçado. I've got to write my name. Name é name. É um sotaque meio assim. Eu estou muito capengamente tentando imitar um sotaque australiano aqui, né? Mas o australiano verdadeiro vai dar risada de que eu tô assim. Talvez ele vai falar assim, foi até uma tentativa mais ou menos. Mas eu não consigo, com precisão, imitar aqui o sotaque australiano. Eu sei, né, de algumas sonoridades, né, características do inglês australiano, como essas sonoridades que eu acabei de falar aqui com vocês, por causa da minha experiência como intérprete simultâneo. Eu já fiz muita tradução de inglês palestrante que estava falando inglês australiano. Então eu peguei algumas sonoridades, né? Mas é igual, por exemplo, eu que sou mineiro tentar imitar o sotaque nordestino, né, do cearense, de Fortaleza. Eu posso tentar, porque para nós aqui, o sotaque de Fortaleza, de Natal, de Maceió, de Recife, para nós é tudo a mesma coisa. Mas para eles lá, para os nordestinos, eles conseguem perceber os sotaques característicos de cada região. Para nós aqui é tudo a mesma coisa. Da Bahia para cima é tudo sotaque igual, né? Ali de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, né? Paraíba, é tudo igual. Até Fortaleza lá, até Maranhão, Piauí, não é tudo igual para nós? A gente não consegue perceber as sutilezas sonoras de cada estado lá do Nordeste, né? Mas eles sabem. Entre eles lá, quando eles conversam com o maranhense, eles sabem que é maranhense. Quando eles conversam com o piauiense, eles sabem que é do Piauí. Se o piauiense conversar com o potiguar, ele sabe que é o nordestino do Rio Grande do Norte. Né? Nós não sabemos. Né? Agora, se eu for morar em Natal, eu em 2, 3 meses estou conversando igualzinho a eles. Porque eu tenho facilidade de pegar a musicalidade, né, da região. Eu tenho facilidade para isso. E eu sou apaixonado em falar com a musicalidade, com o sotaque da região onde eu estou morando, né? Então, meus queridos, eu fico muito feliz quando eu ensino os meus alunos que eles precisam aprender a aprender do jeito certo, enxergando a língua inglesa como uma língua estrangeira, que eles nunca vão aprender a falar inglês, mas vão aprender a falar em inglês em altíssimo nível de domínio e competência,
né? Aqui na Austrália, deixa eu ver o que o Hermes está falando. Eles colocam no final de perguntas o A. Ah, yeah. You going tomorrow, eh? Aren't you? É o né. O A é o né nosso aqui no Brasil, né? Verdade, eu já vi isso mesmo. Então, meus queridos, não tem segredo. Você tem que descobrir como aprender a aprender do único jeito que o seu cérebro aprende, respeitando as conexões da lógica, respeitando as conexões semânticas. Você não vai deletar a língua portuguesa do seu cérebro e começar a conceber originariamente as frases em inglês. Não, isso é coisa para nativo. Isso nunca vai acontecer na sua cabeça. Mas se você treinar a sua competência fonoarticulatória, treinar bonitinho a sua pronúncia, aprender o significado, aprender expandir o seu vocabulário, sempre criando um significado emocional, afetivo, você vai aprendendo a ampliar o seu vocabulário para nunca mais esquecer o significado daquelas palavras, sempre montando frases. Não tente decorar uma lista com palavras aleatórias. Não. O nosso cérebro precisa de conexão, de associação para memorização. E essa associação é uma associação com um sentimento, né? Você tem que sentir a emoção de estar entendendo, de estar apaixonadamente estudando do jeito certo, e estudando todo dia, com constância, com persistência, com paixão, com brilho nos olhos. Nunca, agora eu vou falar um segredo, vou revelar o segredo aqui. Nunca ninguém conseguiu ficar fluente em inglês, estudando inglês, achando um sofrimento. Nunca. E você não vai ser a primeira pessoa. Pode ter certeza disso. Por isso que você tem que descobrir um método que faça você enxergar a simplicidade da língua inglesa para dominar aquele conhecimento, para você conseguir se apaixonar por estudar. Quando você consegue se apaixonar por estudar, você só consegue querer fazer amanhã, e não só querer, mas conseguir fazer amanhã aquilo que você sentiu prazer. Learning English has to be fun, has to be enjoyable. Easy and enjoyable. Tem que ser fácil e prazeroso. Ah, teacher, eu estudo inglês, mas eu acho uma tortura. Você está perdendo seu tempo. Pode parar. Pode ser com o meu método. Você está estudando errado. Se você for meu aluno e ainda está uma tortura, você ainda está sofrendo, pode ter certeza que você está estudando através das metodologias e das abordagens didáticas do passado. Você não está seguindo o meu método. Me chama no WhatsApp para eu ver exatamente como que você está estudando, porque não pode. Não pode. Você não aprende nada se tiver sofrido. Deixa eu ver. A luz do óbvio. Adorei. Acho difícil pronunciar as palavras no passado. Por exemplo, essa frase que eu escrevi, agora eu não consigo falar e raciocinar ela no automático. Qual frase que você escreveu? Luz do óbvio? Deixa eu ver aqui. Eu não vi palavra nenhuma que você escreveu. Cadê sua frase, luz do óbvio? Não vi. Acho difícil pronunciar as palavras no passado. Não entendi. Qual palavra que você escreveu? O passado, quando o passado é regular, pronuncia só a letra D do ED, né? E quando o passado é irregular, cada verbo tem a sua pronúncia, né? Por exemplo, o passado do verbo to see, que é ver, é saw. Do verbo to buy, comprar, é bought. Para pronunciar o passado do verbo to buy, é só tirar o A da bota.
Uma vez um aluno falou assim, teacher, eu não sei falar, eu comprei. I bought. Aí eu não consigo falar I bought. Eu falei assim, você não consegue falar bota? Tira o A da bota. Bought. Ué, então, bought, claro que você consegue falar. Como é que você não consegue falar bought? Você sabe falar bota. Né? Tira o A da bota que você falou, eu comprei. I bought. Emerson, qual sua dica para aprender de uma vez por todas as preposições? Entender o âmago semântico de cada preposição. Cada preposição tem um significado denotativo, independentemente do contexto onde ela está. Aprenda o significado denotativo das preposições, que você consegue interpretar o significado contextual delas. Tá? Meus queridos, eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Foi um grande prazer. And if you ever want to learn how to learn English with passion, enjoyably, with love, with passion, you have to join me. You have to join me on my course. Você tem que ser meu aluno. Se você quiser se apaixonar pela língua inglesa e ficar fluente, aprendendo o pouco bem sabido e treinando, e me permitir segurar na sua mão para te treinar na sua pronúncia bonitinha, treinar na sua competência fonoarticulatória, porque eu não só ensino inglês, eu treino os meus alunos a pronunciar e a falar em inglês. Se vocês quiserem se apaixonar pela língua inglesa, é um prazer e honra segurar na sua mão como seu professor. E para você conhecer o meu método, vai rolar semana que vem o Intensivão, uma sequência de aulas gratuitas, tá? Para você conhecer o meu método e aprender inglês. O que vocês vão aprender nessas 3 aulas gratuitas, eu já vou dar um spoiler aqui. O que vocês vão aprender nessas 3 aulas gratuitas da semana que vem, que começa dia 14, segunda-feira, em 3 aulas, tem gente que estuda inglês há 10 anos e ainda não aprendeu. E você vai aprender em 3 aulas, em uma semana. Eu estou falando sério. Tem gente que estuda inglês, tem 10 anos e ainda não entendeu, não aprendeu o que vocês vão aprender em uma semana. Por causa das técnicas de aprendizagem. Por causa da simplicidade com que eu explico a lógica estrutural da língua inglesa, tá? Ah, teacher, depois das aulas gratuitas você vai querer vender seu curso completo. Não vou querer vender. Você que vai querer comprar. Você que vai querer continuar sendo meu aluno. Você que vai querer que eu continue segurando na sua mão e te conduza até o nível de competência e fluência na conversação que você sempre sonhou. E vai ser um enorme prazer ser o seu professor, porque eu sou professor. Não tem desonestidade nenhuma eu vender o meu curso de inglês, porque essa é minha profissão. Essa é a minha profissão. E eu acredito que vocês têm profissão. Você tem uma profissão. E você é remunerado para exercer a sua profissão, não é? Professor de inglês é uma profissão, tá? E essa é a minha. Então não existe desonestidade nenhuma eu ser remunerado para ser o seu professor de inglês. Tá bom? Não tem desonestidade, não. E vai ser um enorme prazer poder ser para você o professor com toda a paixão que eu venho ensinando há mais de 40 anos. Muitos alunos. Hoje eu tenho graças à tecnologia, hoje eu tenho mais de 9.000 alunos espalhados no Brasil e por esse mundão afora. Apaixonadamente aprendendo o inglês e conseguindo soltar a língua de uma vez por todas. Se apaixonando em estudar. Eu não posso falar o preço do meu curso completo ainda, Amlid. Se inscreva para participar das aulas gratuitas, entra para o grupo do WhatsApp que vai ter um preço especial de promoção
para você ser meu aluno no curso completo. Mas você tem que ter a certeza absoluta de que você está embarcando na jornada apaixonante rumo à sua fluência. E para isso, você tem que participar das aulas gratuitas da semana que vem. A Andressa está perguntando se o meu curso é ao vivo ou gravado. Tem aulas ao vivo toda semana. Uma aula por semana ao vivo, ou seja, 4 aulas por mês ao vivo comigo, para tirar suas dúvidas, e fazer a dinâmica de automatização de blocos sonoros, redução de sotaque e exercícios de aprimoramento de fluência na conversação. Essa aula ao vivo. Se bem que o meu curso gravado é uma escada e cada lição gravada é um degrau da escada para você subir. Para você fazer no seu ritmo, na sua independência, na sua agenda, galgando, assimilando o conhecimento passo a passo, lição por lição, step by step. Eustáquio, como se chama aquela parte do inglês que fala do I wish you were here? I wish I could. Ah, concordância condicional, né? Eu queria que você estivesse aqui, né? I wish you were here. Eu desejo que você estivesse aqui, mas você não está, né? Isso aqui é o pretérito subjuntivo, tá? Concordância do pretérito do subjuntivo. Que é o past conditional, passado condicional. Tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus. Se inscrevam para a semana do Intensivão. O link está no meu site inglescompnl.com. Só entrar no meu site que você vai se inscrever. Se você ainda não conhece o meu método, você vai descobrir que só é possível alguém se tornar fluente quando ele estudar com simplicidade, eliminando todos aqueles barulhos, todas aquelas confusões que estão atordoando a sua mente e focar no que precisa, instalar aquele pequeno conhecimento, mas com amor, com qualidade. Você tem, para ser fluente, you need to know only a small amount of knowledge. É uma pequena quantidade de conhecimento, but you have to know that real well. Você tem que saber aquele pouco muito bem sabido. Senão você nunca fica fluente. Ser fluente não é saber muito, não. É saber o pouco bem sabido. É saber executar o simples, o feijão com arroz, com um nível de excelência e maestria. And that is exactly what I'm gonna teach you. Isso é exatamente o que eu vou te ensinar. Vejo vocês na semana do Intensivão do Inglês com PNL e preparem-se para fortes emoções, porque aprender inglês nunca mais vai ser um sofrimento para vocês. E vai ser um prazer segurar a mão de vocês nessa jornada. Até amanhã. Amanhã tem outra live, 19h. Eu vou estar aqui. God bless you. Catch you next time. Cheers.